Silêncio. Não pode falar. Puxa, show já é. Tudo pronto. Bom dia a todos. Vamos iniciar o primeiro seminário dos princípios ABC sobre flexibilização da jornada de trabalho. Vamos falar que tivemos um contratempo, né? Infelizmente um dos convidados, o Bernardo Piloto, não compareceu, infelizmente ele ficou doente na viagem, teve que retornar para Curitiba. Mas estamos aqui com o juiz federal, professor também da USP, Marcos Orione. Agradecemos a presença. E vai compor também a mesa o Alexandre, com os coordenadores dos princípios ABC, o nosso colega Leonardo Vira e eu, Delcivan Carvalho. Vamos passar a primeira palavra para o Alexandre para falar um pouco sobre esse momento que estamos passando na Universidade Federal do ABC, sobre a flexibilização da jornada. Bom dia a todos e todas presentes, né? Esse momento aqui é um primeiro momento que a gente está tentando qualificar a nossa intervenção dentro da universidade. Desde o início a gente tem tido muita vontade, muita disposição de mudar coisas, mas às vezes a gente não tem os argumentos, o fundamental necessário para que a gente possa fazer essas mudanças e às vezes a gente perde no argumento. A gente chega, tem professores, administradores da universidade que desqualificam a nossa argumentação. Então, o objetivo de realizar esse seminário, e vamos organizar já no próximo mês também um sobre gestão democrática, é justamente dar essas condições, empoderar toda a categoria para que possa argumentar e saber o que está fazendo. Infelizmente, o colega Bernardo, que é diretor do sindicato dos PAs da Federal do Paraná, ficou doente justamente na viagem, teve que parar em Itanhaém, no hospital de emergência hoje de madrugada. Estava pedra no rim, e aí ficou lá a noite inteira e voltou para Curitiba hoje de manhã. Então foi um contratempo que a gente não esperava, e eu vou tentar meio que completar uma parte do que ele deveria falar, que ele pediu, que era tocar nas questões históricas, um pouco dessa questão da jornada de trabalho. Não vai ser com a mesma qualidade, mas é o que a gente tem hoje. A luta da jornada de trabalho ela é a luta mais histórica dos trabalhadores do mundo, né? No início da Revolução Industrial, quando começou na Inglaterra as empresas de tecelagem a construir o que veio se chamar depois proletariado, a jornada de trabalho era absurda, era extenuante, passava das 16 horas muitas vezes, com trabalho infantil, trabalho feminino degradante. E isso colocava uma queda do nível e da qualidade de vida gigantesca. Então, a principal luta dos trabalhadores, além da questão salarial, historicamente foi a questão da jornada de trabalho. Em 1886, em Chicago, houve uma grande manifestação pela redução de jornada. Dessa manifestação, os 4 dirigentes foram condenados à forca. E em 1889, o Congresso da Segunda Internacional Socialista, na época internacional revolucionária que existia, determinou e votou uma moção que todo 1º de maio fosse um dia mundial de luta pela jornada de trabalho. E a divisão que eles colocavam naquele momento era 888, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho. E essa luta pelas 8 horas ela foi tão importante que o historiador Eric Hobsbawm, que faleceu essa semana retrasada, ele colocava que o 1º de maio, tem um texto dele, é o único feriado que não é religioso que tem no mundo inteiro. E ele é maior que os feriados religiosos. Praticamente todos os países consideram o 1º de maio feriado, um dia de comemoração ou um dia de luta onde não é feriado. Tão significativo que foi essa luta no consciente, na história do povo.
No Brasil, então, nessa questão da luta de classes que existia, se conseguiu ir reduzindo a jornada cada vez mais, paralelo à intensificação do trabalho. Então se reduziu para 48, depois se reduziu para 44. No Brasil hoje, na Constituição de 88, o professor vai falar melhor depois, baixou para 44 a jornada oficial para todo mundo. E para os servidores federais, servidores públicos, para 40. Essa discussão da jornada é essencial, inclusive essa semana saiu na Folha de São Paulo um artigo colocando que essa nova qualidade do capital, que não é mais o terrorismo, aquela coisa repetitiva, muitas vezes, em muitos trabalhos, e que não é linha de montagem, o trabalho ele não se qualifica exatamente pelo tempo que você fica no seu local de trabalho, mas pelo que você pode agregar naquele período e como você qualifica esse trabalho nesse período. Então, hoje, a intensificação da jornada do trabalho, na mesma jornada, é muito grande. Se nós pegarmos o trabalho que nós fazemos como técnicos administrativos, hoje, e o que nós faríamos há 20 anos atrás, não existe comparação da intensidade. Imagina você ter que fazer ofício, fazer um termo de referência na máquina de escrever e mandar por telex. E todo o trâmite, ou mandar por malote, tudo assim, não tinha e-mail, não tinha nada. Então você levava quanto tempo para fazer um processo que hoje é simples? Muito mais tempo, 10 vezes mais tempo. Hoje, você na mesma jornada de trabalho que você tinha antes, você rende da sua jornada de trabalho muito mais. Ao mesmo tempo, você tem uma outra questão que é do consumo. Hoje, cada vez você tem mais condições de fazer coisas de lazer, de educação, de leitura, de tal, e você não tem tempo para curtir tudo isso, que também é parte do mundo capitalista, aproveitar essas questões, né? Então, essa questão da jornada está na ordem do dia de todos os trabalhadores. No Brasil, a CUT e as outras centrais sindicais, com lutas e tal, tem uma campanha pela redução da jornada para 40 horas, no mínimo, para todos os trabalhadores do país, né? Se não me engano, a Conlutas tem uma bandeira de 36 horas, mas eu não tenho certeza. E a FASUBRA, que é a federação nossa, tem encaminhado uma bandeira que é a redução de jornada para 30 horas semanais, aproveitando algumas questões legais que possibilitam que os técnicos administrativos, os servidores públicos gerais, reduzam, flexibilizem sua jornada para 30 horas. Então a gente está encaminhando, já existe uma série de universidades que têm essa jornada flexibilizada. Não chega a ser 100% da universidade, mas é 90%, 95%. A Universidade Nacional de Brasília é um dos casos mais visíveis. As universidades do Paraná avançaram muito no último período. Então, a Federal do Paraná, fruto da greve do ano passado, conseguiu um acordo com a reitoria e tem implementado de modo intensivo a flexibilização de jornada. Esse ano, a Federal Tecnológica do Paraná, depois da greve nacional que nós participamos, ela colocou que ia continuar em greve, que nem nós continuamos aqui, para discutir a redução da jornada, que tinha sido uma promessa do reitor, recém-eleito. E na segunda-feira, pós-greve, quando disseram assim, hoje temos a Assembleia de continuar em greve, o reitor chamou e disse, não, está aqui a portaria. Vamos implementar 30 horas. Então tem uma série de universidades de Santa Catarina, tem 30 horas, e vai. Muitas são em alguns setores, hospitais universitários, ou em alguns setores de atendimento, outras de forma mais ampla. Aqui no UFBC, para concluir, a gente conseguiu avançar nesse debate a partir da greve, né, que foi pautada essa questão. Já havia um único setor, de forma bem limitada, que fazia uma jornada reduzida, que era o atendimento da biblioteca ao balcão, e os outros setores não havia, de fato, nenhuma discussão avançada de que era possível conquistar para mais setores ou para todos. Então, foi parte da mesa de negociações, foi a discussão mais tensa que teve. Na última Assembleia, praticamente, depois que a gente continuou aquela última semana de greve, a gente colocava, se não tiver nenhum avanço em 30 horas, pode ter outras coisas, a greve continua. E a gente bateu na mesa, saiu da reunião, voltamos para a reunião, tal, foi muito tenso. Dentro da concepção que a UFBC tem plenas condições de implementar uma jornada reduzida. Por vários motivos. Primeiro, aqui é uma universidade nova. E como ela é nova, ela já implementa uma intensificação da jornada de trabalho maior que as outras, que já tem um ritmo mais, vamos dizer assim, mais devagar. Aqui você já entra com mais sofisticado em equipamento, em
várias coisas que não existem muitas vezes em outras instituições. Segundo, aqui quer ser uma universidade moderna, não quer? Não quer mostrar o caminho para o século XXI? Então, mostrar o caminho para o século XXI não é só fazer um curso que não tem disciplinas de forma organizada, que não tem, são quadrimestres. Isso é muito pouco. Fazer a universidade do século XXI é mostrar, de fato, uma forma de organização para a sociedade. Não só de ensino, de pesquisa e de extensão, mas também do seu funcionamento administrativo. Né? Tem que ser democrático, tem que ser participativo e que é possível mostrar que é possível implementar uma jornada reduzida e que isso, inclusive, vai fazer o trabalho render mais. Então, fruto disso, a gente conseguiu no termo de acordo que constasse alguns quesitos básicos, que é a constituição do grupo de trabalho do GT institucional para discutir 30 horas de trabalho. Foi formado, está funcionando, a gente está esperando o andamento dele para dar um parecer, que vai ser um órgão de assessoria para a reitoria. E passamos os setores e iniciamos o processo de estudo dos setores para ver quais setores, de fato, já tinham condições imediatas de aderir a uma jornada flexível, ou seja, que já cumpriam os quesitos legais para isso, e quais, com poucas adaptações, poderiam também vir a cumprir. Hoje, praticamente todos os setores da universidade estão discutindo a flexibilização de jornada em alguma instância, em algum nível. Alguns já estão com estudos bem avançados, até com escalas de trabalho, horários de funcionamento dos seus estudos. Outros ainda estão no nível mais incipiente, que é perguntar, mas será que eu posso? Será que o meu setor pode, se adapta? Ou dá para fazer? Ah, mas meu chefe não deixa. Ah, mas eu tenho função gratificada. Ah, mas tal. Então, o objetivo desse seminário é primeiro dar uma razão, dar uma qualificação jurídica e legal para a nossa linha argumentativa, né? E que a partir daí a gente possa esclarecer as dúvidas que nós temos, esclarecer, ver quais são os encaminhamentos que nós temos que dar no próximo período, porque nós temos que tocar com mais ênfase, como nós fazemos a greve, uma campanha de fato, todo mundo concentrado, participando junto e correndo atrás. A gente precisa também fazer isso nesse período. A hora é agora. É esse ano, começou ano que vem. Porque depois entra na pauta a eleição para a reitoria. E aí o foco muda. Né? Dos gestores da universidade vão estar preocupados com outras questões. E a gente tem que se constituir, nesse período agora, nesse final de ano, começo ano que vem, como um sujeito ativo para que, inclusive, todos os candidatos a reitor tenham que se posicionar sobre essa bandeira de luta. Que ele diga assim, pô, mas eu não concordo, mas eu não preciso dos votos. Né? Então, a gente conseguir garantir isso, ou seja, ter esse peso político e social da universidade nessas bandeiras, é essencial. Só que para isso a gente precisa estar organizado, né, juntos, para conseguir isso. Tá? Então, essa é uma abertura rápida. Vou passar para o professor Orione. Oi, gente. Não sei se vai ficar bom assim, senão eu ponho... Bom dia a todos. Eu estou aqui a convite do sindicato, queria agradecer muito o convite, mas eu costumo ser meio itinerante nessas lutas, né? Onde tem uma luta boa, eu estou lá para tentar ajudar as pessoas juridicamente, porque eu acho que a gente tem que avançar, né? Nós temos que avançar. E assim, não há conquista jurídica sem luta. Assim, isso não existe, isso não surge do nada. Se vocês não se mobilizarem, mesmo que eu dê aqui toda a pauta jurídica para vocês, ainda assim não vai adiantar nada, porque uma suposta falta de vontade dos órgãos superiores poderá inviabilizar qualquer atuação jurídica. Juridicamente, a postulação de vocês me parece bastante razoável e já está até, como foi colocado, bem adiantado em várias instâncias administrativas de outras escolas. Eu separei para vocês a legislação específica e estou à disposição para uma eventual debate a respeito das dúvidas que existirem. Começa com o artigo 19 da 812, que quando limita a jornada de vocês, ele não limita, ele limita, diz 40 horas, mas diz 40 horas como duração máxima. Então, se ele prevê uma duração máxima, ele não inviabiliza uma outra duração que não seja uma duração inferior a essa duração máxima. Então, vocês já começam com uma vantagem na própria legislação. Por quê? Porque vocês, não adianta existirem os decretos, e eles existem, se a legislação, se o decreto for diferente da legislação. Por quê? Porque o decreto não pode dizer mais que a lei.
Isso daí é na área jurídica. O decreto é um ato administrativo, enquanto a lei é um ato que promana essa norma de conduta geral. Então, na verdade, o decreto como ato administrativo ele tem um limite que é o limite legal, e a lei tem um limite que é o limite constitucional. Então, seja pela Constituição, seja pela lei de vocês, existe uma duração máxima, mas isso não inviabiliza durações inferiores a essa duração máxima. Então, vocês começam muito bem juridicamente. Ao lado disso, existe os dois decretos que vocês conhecem, que estão sendo bastante debatidos entre vocês, que é o decreto originário que permitia essa redução, que é o decreto de 95, que é o 1590, tá? De agosto de 95, que foi alterado pelo decreto 4.836, de 9 de setembro de 2003. Então, você tem um decreto de 95, que estabelecia, no artigo 3º, uma possibilidade para atividades contínuas de regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 14 horas ou noturno, que houvesse essa redução de jornada para 30 horas. É interessante porque aquelas disposições de 95 elas eram piores para vocês. Por que elas eram piores? Porque o tempo ininterrupto de atuação deveria ser de 14 horas. E além disso, havia uma série de exigências formais de divulgação dessas jornadas, dessa variação de turno em diário oficial. Então, a legislação atual, o decreto atual, ele é mais vantajoso para vocês. Por que é mais vantajoso para vocês? Porque ele fala assim, o artigo 3º que modificou o artigo 3º do 1590. Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turno ou escalas, então são duas situações, turno ou escala, em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho em período noturno, é facultado ao dirigente possibilitar a redução para 6 horas. Diz que noturno é o que começa às 21 horas, o que é mais vantajoso do que o seletista, porque o seletista começa às 22 e vai até às 5 da manhã. A Universidade de Brasília, quando no estudo dela, observa esse horário de 21 horas, que é o horário mínimo dado pelo decreto, e o horário de 5 horas, que é o horário noturno do trabalhador do regime geral. O trabalhador, vamos colocar seletista como uma forma fácil de compreensão. Então você tem hipóteses aqui que são duas hipóteses. Então você tem a possibilidade de que essas duas hipóteses, o trabalho ao público, né, de forma ininterrupta por 12 horas, ou em regime de turnos ou escalas, ou no período noturno, eu não acho que as duas coisas se cumulam, não. Você não precisa, no noturno, você não precisaria estar no noturno em atendimento ao público. O noturno seria uma situação e a outra situação seria o atendimento ao público. Então vocês têm hipóteses, que são hipóteses cada vez mais auspiciosas. Não seria possível pegar todas as atividades. Mas se você for verificar que você está trabalhando com a ideia de uma universidade pública, que a maior parte das atividades são atividades que ainda de forma reflexa, ou seja, às vezes você não tem um atendimento ao público direto, mas você realiza alguma atividade que propicia o atendimento ao público. Perceberam? Eu tenho para mim que essa é uma interpretação possível. Mesmo aqueles que não têm o atendimento ao público diretamente, mas que de alguma maneira propiciam atendimento ao público, seria possível uma luta para que esta jornada alcançasse também essas hipóteses. É claro que é uma leitura mais auspiciosa, mais vantajosa. Então, pode ser que quando você chegue lá na reitoria, o sujeito da reitoria comece a fazer uma outra leitura. Então, são lutas. Estou falando para vocês, são lutas. Lutas em torno de interpretações possíveis. Interpretações possíveis têm que ser interpretações, a meu ver, que sempre elasteçam as possibilidades, ao invés de diminuí-las. Então, primeiro, ao ler o decreto, eu não leio o decreto como, por exemplo, atendimento ao público e horário noturno. Porque se eu ler as duas coisas como cumulativas, o que vai acontecer? Eu vou diminuir as hipóteses de redução de jornada. E aqui não está dizendo isso, está com uma situação alternativa. Então você tem uma hipótese ou outra hipótese. Então, mesmo os trabalhos noturnos que não tivesse atendimento ao público, você estaria nessa hipótese ou nessa possibilidade de redução.
Da mesma maneira, quando eu viro para vocês e falo assim, o atendimento ao público não precisa ser um trabalho para atendimento direto ao público, é uma interpretação que eu estou fazendo, pode ser interpretação que não se faça na universidade, mas eu acho que é uma interpretação possível e ela acessa a hipótese da situação de vocês, porque vocês, ao trabalhar com a universidade, se não fosse um outro tipo de trabalho, que não o trabalho da universidade, essas hipóteses seriam, às vezes, até muito reduzidas, porque existem muitos serviços públicos que não trabalham diretamente com o público. O de vocês é um trabalho constante de atendimento ao público. E o horário noturno entre 21 e 5 horas da manhã. Isso tudo sem redução de remuneração. Tá? Não pode existir redução de remuneração porque não há possibilidade, a partir da leitura constitucional, que você reduza a jornada e ao mesmo tempo reduza a remuneração. Essas hipóteses de redução de jornada e redução de remuneração, elas são muito pequenas. Na Constituição, você precisa de negociação coletiva. E de negociação coletiva para 3 ou 4 hipóteses constitucionais que certamente não são essas envolvendo a situação de vocês. Então não há possibilidade de redução de salário, de remuneração em geral. Da mesma maneira, os reflexos remuneratórios não podem ser atingidos pela diminuição de jornada. Então, se você tiver alguma vantagem, algum adicional, alguma coisa, não pode haver uma redução concomitante desses valores. O mesmo ocorre com as aposentadorias. Não há qualquer tipo de reflexo adotada essa jornada nos regimes de aposentadoria. Então a redução de jornada não significa redução de outros direitos. Não pode significar, porque constitucionalmente a redução de outros direitos só é possível mediante negociação coletiva em hipóteses muito restritas, muito específicas, que certamente não são as que vocês estão enfrentando no serviço público. No serviço público essas hipóteses não se aplicariam. Tá? Então vocês têm uma luta que é uma luta que rende frutos, mas frutos para vocês, a minha pergunta é, o fruto é só para vocês? O fruto na verdade não deve ser visto prioritariamente para o servidor público, mas essencialmente na lógica do serviço público prestado. Por quê? Porque na verdade, quando você diminui a jornada, você possibilita ao servidor público a realização de capacitação, ou seja, você faz com que o servidor público tenha espaços no seu tempo para realizar mais atividades de capacitação. Essa atividade de capacitação é boa para ele? Claro que é boa para ele, mas é boa essencialmente para o público. Da mesma maneira, isso estaria inserido no que a gente chama o princípio constitucional da eficiência. Então a ideia de vocês terem menos tempo é para que vocês estejam menos desgastados, menos tensos, com a saúde preservada, mas isso não é só para vocês, é para que o atendimento final ao público se realize sem prejuízo da qualidade do serviço prestado. Não é? Além disso, você tem outras possibilidades, como potencialização do material, com a rotatividade e a utilização do material por diversos turnos, você tem potencialização da utilização do material de universidade. Enfim, esse desenho não é um desenho que tem que ser visto no sentido do interesse específico do servidor público, e a luta de vocês não é essa. A luta de vocês é que, melhorando a qualidade de prestação do serviço de vocês, haverá uma melhoria na qualidade do serviço também prestado ao terceiro que recebe o atendimento de vocês. Então essa seria a ideia. E basicamente essa seria a arquitetura legislativa, e como foi falado aqui, já existem algumas universidades que estão bastante adiantadas nesse processo. A Universidade de Brasília tem um material muito interessante que o próprio Leonardo me passou, que é muito rico, né? A Universidade de Santa Catarina, que o colega falou que já está inclusive implementado, né? Ela tem um estudo, e no estudo ela coloca claramente, isso seria interessante vocês acessarem esse estudo, e que ela coloca claramente quais são as vantagens, especialmente quanto ao atendimento dos usuários. E ela vai elencando 6 ou 7, 8, que vão sendo indicados quais são essas vantagens. Então eu sugiro a vocês a leitura desse material, que eu acho que o sindicato deve estar disponibilizando. Quanto às questões jurídicas, elas estão favoráveis a vocês. Existe um único item que poderia ser discutível como favorável a vocês ou não. É que, presentes todos esses requisitos, o decreto fala em faculdade
do órgão gestor em adotar ou não essas 30 horas. Eu, na realidade, eu leio essa faculdade como uma faculdade dever. O que é uma faculdade dever? A minha leitura é a seguinte, que quando você tem uma série de requisitos postos em legislação, ancorados na legislação de vocês, a 812, mas a partir de um decreto, aquele ato de natureza normativa, desde que observados todos os requisitos, o reitor não tem mais uma faculdade no sentido arbitrário de escolher ou não. Dispostas todas as condições, ele tem a faculdade de dever. O que é a faculdade de dever? Ele tem por conta de que estas vantagens não são vantagens pessoais do servidor, mas de melhor realização do serviço público, portanto, atendendo ao fim e ao interesse público, ele passa a estar vinculado por esse interesse, por esse fim público, que é o fim da prestação melhor do serviço. Então, se você vê para o lado do servidor, você vê de uma forma que não cria para ele esse dever. Perceberam? Porque você está trabalhando numa vantagem pessoal. Mas se você vê numa perspectiva de serviço público prestado, e aí eu acho que o parecer de Santa Catarina é maravilhoso nesse sentido, porque ele dá todas as vantagens para o próprio usuário do serviço público, indicando que na verdade não é uma faculdade, mas um dever, não é? Um dever, uma faculdade de dever. Então eu acho que vocês têm muito mais condições de avançar do que vocês imaginam. Juridicamente, vocês têm elementos, que são elementos que, organizados, colocados todos conjuntamente, nessa altura do campeonato, favorece, eu vou dizer, não a vocês, mas ao serviço público que se pretende prestar. Eu quero frisar isso sempre claramente, porque às vezes os caras falam, mas está vendo o servidor público com uma vantagem para ele, vai ganhar uma vantagem para ele. Eu não acho que seja, eu não veria problema se fosse isso, viu, Marcos Orione? Porque eu acho que o trabalhador é a finalidade grande disso tudo, seja o trabalhador daqui, trabalhar em condições ergonométricas, em condições saudáveis, é o ideal que o trabalhador o faça por ele mesmo enquanto trabalhador. Mas como nós temos um discurso muito forte do interesse público, eu acho que o deslocamento da lógica da defesa do trabalhador para a defesa do interesse público faz com que haja uma potencialização no resultado dessa luta para vocês. E aí eu tenho um exemplo aqui que foi a não existência de uma faculdade tão facultativa para o reitor quando você desloca do servidor para o interesse público. Então seriam essas as considerações iniciais. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida remanescente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu vou passar por Leonardo aqui, que fazer algumas observações também. Oi, pessoal, bom dia. Aqui eu sou Leonardo Lira, trabalho no CCNH, já trabalhei na biblioteca também. Para não perder muito tempo, assim, eu fiz um resumo rápido de tudo que o professor falou um pouco, né? Sobre o marco legal constitucional que pode ser usado aí na instrução dos pedidos que os setores vierem a fazer, os servidores poderão utilizar essa leitura, né? E agora enriqueceu com a exposição dos colegas aqui todos. Todo o marco que eu encontrei até agora, assim, um resumo. Claro que tem os casos práticos em todo o serviço público, e não só nas universidades federais. Encontrei exemplos inúmeros: Defensoria Pública da União, TCU, Ministério Público da União. Então, eu procurei anotar aqui rapidinho a fundamentação, né? A começar pela Constituição Federal, artigo 7, 37 e 196, né? Fala o quê? Da duração do trabalho, a jornada de 6 horas, os turnos ininterruptos, o acordo, que é o termo que o Sincifes, o sindicato, celebrou com a reitoria para estudar esse tema da melhor forma possível, e é o GT da reitoria que está incumbido oficialmente desse estudo. Então, também é a cláusula constitucional, tá? Isso dá muita força para os nossos processos. O interesse da administração, que nos parece interessada por via de ter instituído aí por portaria esse grupo de estudos. Enfim, a nossa Lei 812, né, o artigo 19 e os decretos.
Basicamente é isso, pessoal. Deixei anotado, se vocês quiserem, depois a gente passa por escrito para todo mundo. E lembrando, como parte do ato administrativo, então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado na hora de escrever, fundamentar direitinho. Não ser muito extenso, mas também precisa uma motivação, que a gente fala, né? Motivação fática, que aí vocês vão construir depois. Cada setor ele tem um público específico, né? Ele atende um público determinado, em tese, né? Então, tem características próprias. Por exemplo, o pessoal da graduação, que atende diretamente a graduação, tem um grande aliado, que é o quê? Um aliado jurídico, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Eu nem coloquei aqui, o artigo 47, eu passo para todo mundo. Ela coloca a necessidade aí de que os cursos do período noturno, em âmbito da graduação, tenham a mesma qualidade do que no período diurno. Isso dá uma força muito grande aí para os setores que atendem a graduação. Para os setores mais administrativos, tipicamente administrativos, nós temos um grande aliado, que é o princípio da especialização do corpo técnico. Esse princípio foi o que o TCU utiliza para quê? Para que a equipe dos servidores possam pesquisar da melhor forma possível, produzir monografias. Isso é utilizado em âmbito do próprio tribunal, para a melhoria dos serviços, né? Então, o princípio da especialização do corpo técnico. E, por último, aí, o artigo 196, lá, voltando à Constituição, a saúde do servidor. Eu acho que é muito importante colocarmos isso, porque eu fui verificar aí toda a parte histórica e a questão dos turnos ininterruptos está muito ligado à saúde do servidor. Então, a saúde do trabalhador, aliás. Então, encontrei inclusive textos que fundamentam essa construção. E perfeita a argumentação do professor, concordo muito. E, inclusive, já há ação civil pública lá no estado do Ceará, que trata a questão da jornada como algo mais vinculado, né? Que a gente, no direito administrativo, aí, a vinculação, quando a lei, de certa forma, restringe o âmbito da negociação. E a discricionariedade, que seria uma faculdade, né? Essa ação civil pública que eu peguei, ela trabalha mais do lado da vinculação, o que nos fortalece de certa forma, porque nos setores onde há efetivamente o atendimento ao público, o trabalho no período noturno, que tem um desgaste específico, né, para o corpo humano, para o ser humano, então nós podemos não entrar tanto no mérito, né? É vinculado, discricionalidade, né? Porém, a gente pode expor que, olha, de alguns anos para cá, diversos órgãos, né? Tribunais, as próprias universidades vêm tratando a questão de uma forma mais séria, até sob a perspectiva do usuário, para melhorar aí os serviços, né? Implantação de serviços de protocolo, diminuir os prazos de atendimento. Enfim, temos toda aí uma construção que pode ser feita, temos muito materiais e gostaria de pedir desculpa aí publicamente a todo mundo se nós não podemos divulgar adequadamente o evento aqui. Eu fiquei preocupado em trazer logo o professor devido à época do ano, gente. Nós já estamos terminando aí o ano, temos mais um mês praticamente, e os tribunais entram em férias, o professor estaria de férias, eu não tenho que trazê-lo aqui na Federal do ABC, porque eles nos ajudou muito, agradeço ao professor. E aos colegas também que estão nessa luta, a própria Roberta, obrigado, viu, Roberta, conseguir o transporte, professor, e a todos vocês, e espero que possamos aí colaborar dentro do possível com todos. A nossa comissão de 30 horas, o Nilson, a Mara, todo mundo aí que está ajudando, a Ana Crivellari, que nossa chefe, vai dando essa força aí. Obrigado, gente. Vocês não falei muito. É isso. Obrigado, galera. Bom,
falar rapidamente sobre o GT. Ele é um membro indicado pela entidade, pelo sindicato, para participar do trabalho. E aí, para estar uns minutinhos aí, falar como é que está andando. Bom dia. No GT, a gente sente muita dificuldade no GT. Primeiramente foi quando foi passar nos setores, né? Passar nos setores era uma briga. O pessoal falou, meu setor não faz atendimento ao público, não sei o quê. Então, o decreto deixa bem claro, e não diz nada no decreto sobre o setor. Se o setor faz atendimento ao público ou não faz. São os serviços que são executados pelo setor. Ou não fala em momento nenhum do setor. Quais são os serviços e atividades da área, né? Da área. E essas universidades, onde foram implantados esse regime de, em lugar fala turnos ininterruptos, lugar fala flexibilização da jornada, 30 horas, é porque eles deixaram claro que a universidade inteira faz atendimento ao público. Os serviços da universidade é a universidade pública, é atendimento ao público. Aqui na lei, no decreto, fala em função de atendimento ao público. Então, não fala no setor, não fala só em função. É porque esse assunto na universidade é um assunto novo para todos os servidores. Então, existem muitas dúvidas. A gente também, pelo sindicato, a gente também tem umas dificuldades também de não divulgar certinho todos isso para vocês. O GT também está tendo essa falha também de não divulgar o que realmente a gente está fazendo. Então, são limitações que a gente tem, tanto como pelo sindicato como pelo GT. Mas a intenção do GT, desse grupo de trabalho, pela nomeação do reitor, ele deixou 3 atribuições. Eu vou definir quais são essas 3 atribuições. Como não é tão simples assim para nós. Identificar as áreas da universidade e a adoção da jornada de trabalho de 6 horas diárias e 30 horas semanais é admissível nos termos da legislação vigente. B. Discutir as vantagens e desvantagens da adoção desta prática, onde ela for legalmente admissível. C. Indicar a eventual necessidade de alocação de recursos adicionais gerada pela adoção do regime de 30 horas nas áreas onde ela for admissível. Só esse item C aí é uma questão de gestão da universidade. Como a gente, num grupo de trabalho, vai definir o que a universidade precisa fazer por falta de servidor? Isso, acho que a gestão da universidade tem que definir. Tem o planejamento institucional da universidade que tem que definir isso, né? Mas isso é o que a gente vai ter que definir lá dentro do GT, né? Então, para vocês verem como não é uma tarefa tão fácil. Mas a gente está se reunindo toda semana e o GT não vai, o GT vai fazer, a intenção do GT é deixar a possibilidade e haja implantação da flexibilização da jornada na universidade. Mas tem que ter uma participação de todos os servidores no setor, certo? Todos os servidores do setor, da sua área, tem que estar engajados para realmente isso aconteça. Seja na formulação do documento que foi enviado posteriormente, e o sindicato está orientando, seja de alguma forma, por quê? Porque vai ter, para a sua área se adaptar, certo? Vai ter que haver uma reorganização de trabalho, vai ter que haver um comprometimento de todos os servidores. A gente sabe que a universidade é nova, não tem organograma ainda definido. A universidade tem uma falta muito grave de servidor. Então, são problemas que a gente vai enfrentar na implantação desse regime na universidade. E a reitoria sabe de tudo isso. Então, a gente tem que cobrar que a reitoria contrate mais servidores, independente da implantação das 30 horas. Hoje, na universidade, já existe uma deficiência muito grande de servidor. Muito grande mesmo. Então, aí, algumas pessoas falam, mas meu setor não tem como, porque se implantar lá, e aí vai precisar de funcionário, e aí não vai vir mais funcionário para o setor. Não, o seu pró-reitor de sua área já tem que cobrar a partir de hoje mais servidores. Tem uma lei que foi aprovada aí do governo federal, e são mais 20 e tantos mil TAs que vão ser contratados pelo governo federal nos próximos 3, 4 anos, né? Então, a reitoria tem que procurar fazer por onde traga mais servidor
E esse problema de falta de servidores não pode ser um empecilho para a implantação da jornada reduzida dos servidores. Tudo bem? Obrigado, senhor. A gente vai abrir agora um bloco de perguntas. Né? É legal o pessoal colocar tanto a opinião, como as dúvidas, como o que achar que deve falar aqui. Tá bom? Então, tá aberto. Jorge. Jorge, primeiro. Fala aqui, que está filmando. Você não quer fazer todas as inscrições? Tá. Cláudio? A questão que eu tenho é daquele estudo da Universidade Federal de Santa Catarina que eu estava lendo, como foi gradual a implementação, tem alguns setores que eles elencam aí que está sofrendo, porque não foi implementado e tem muito setor querendo ir para o setor que foi implementado. E eles falam alguma coisa aí, não entende direito sobre isonomia. Eu acho que isso aplica também. Posso explicar? Olha, às vezes, por uma questão de racionalidade de serviço, se faz a opção de Santa Catarina, que é fazer gradual e fazer aos pouquinhos. No entanto, a ideia é que isso não se realize dessa maneira, porque se você realizar dessa maneira, vai acontecer isso mesmo. Alguns setores vão ter, outros não vão ter. O cara fala, pô, por que eu vou ficar aqui trabalhando 8 horas se eu posso ir lá para outro setor às 6 horas, vai ser o setor cobiçado. Então, por isso, por mais que haja dificuldades de natureza orçamentária, que não devem ser colocadas como empecilhos por vocês. Isso é um empecilho a ser superado pela administração. E agora, acho que está até no momento bom, porque parece que o PT foi eleito aqui, assim, vocês são uma universidade feita pelo PT, então está num instante assim, muito favorável para que vocês façam algumas gestões. Viu? Quando você faz setores separados, como existe esse encantamento com os que têm em detrimento dos que não têm, você começa a ferir a isonomia. O que é a isonomia? A isonomia é o princípio da igualdade. A igualdade é que todos devem ser tratados de forma igual, de maneira geral pela lei, e de maneira particular segundo as suas particularidades. Uma chama igualdade formal para a gente do direito, outra igualdade material. O que é igualdade material? Se você tem uma especificidade que te autoriza a ser tratado de maneira diferente por conta dessa especificidade, todos que estão nessas condições têm que ser tratados da mesma maneira. Então, qual que é a especificidade que faz com que vocês, servidores, nessas condições, sejam tratados de maneira diferente? Turnos ininterruptos, trabalho noturno, atendimento ao público, são vários elementos. Então, todos que estão nessas condições têm as 30 horas em detrimento dos outros que continuarão com as 40. Mas todos, então, vocês já foram tratados de forma diferente, segundo uma diferença específica. Tá? Agora, todos que estão nesta diferença específica têm que ser tratados da mesma maneira, sob pena de alguém que não está sendo tratado dessa maneira entrar prejudicialmente e buscar judicialmente ou ser removido para outro setor ou que o setor dele cumpra a mesma condição. Então, por isso que essa solução, às vezes, ela é boa administrativamente, aparentemente, mas ela não é boa porque a própria universidade se coloca judicialmente em situação muito fragilizada. Tá? Fábio. Bom dia a todos. Eu sou o Fábio da CIS, da Comissão Interna de Supervisão, junto eu, a Darlene, a Fátima e a Cristiane. Então, o que acontece? Minha dúvida é a seguinte: o mandato da reitoria conclui e termina em dezembro de 2013. Só que hoje nós temos o reitor, que é o Oliver Waldman. Ele, muitas vezes, já vi nas reuniões, juntamente com o Dalpian, que é o vice-reitor, o Oliver Waldman, ele só ouve as nossas opiniões e ele estuda a proposta. Ele é um pouco mais aberto. O Dalpian, que ele é o vice-reitor, ele sempre coloca barreiras e tenta colocar barreiras jurídicas e bloquear. Ele joga a favor do governo, joga um pouco menos, joga um pouco mais contra a gente, né? E ele sempre coloca o procurador da República, que é o Reginaldo Fracasso, para colocar opiniões contrárias e sempre podermos barrar nas maneiras jurídicas. Agora, minha pergunta se essa implantação, agora que eu vejo que tem um pouco de barreira na reitoria,
for implantado a partir do ano que vem, ou se o momento ideal será quando houver a candidatura para a reitoria, pode ser feito um documento de todos os candidatos, caso o candidato que assuma posse, ele não cumpra com o que prometeu. Pode ser cassado o mandato do reitor, pode ser aberto um impeachment contra o reitor, alguma coisa desse tipo, para que seja eliminado. Bom, a questão de sucessão de reitores é uma questão política, né? Então, assim, existe um lado político nisso e um lado jurídico nessas coisas. E eu acho que a gente, é óbvio que eu, como ser político, eu não vou deixar de manifestar sobre o lado político das coisas, embora tenha um lado jurídico da sua questão. Politicamente, me parece claro que, por uma questão de contenção de despesas, o gestor de qualquer coisa pública seja sempre refratário a esse tipo de conquista, porque ela impacta, de alguma maneira, a organização da universidade, inclusive a folha, a necessidade de contratação de outros servidores e assim por diante. Isso faz parte da luta, né? A luta é, se vocês tiverem mais condições de mostrar que isso é pauta de vocês, mas os futuros reitores e o reitor hoje, que já está certamente pensando no seu sucessor, vão se acomodar ou não à luta de vocês. Então, é óbvio, se ele perceber que isso é uma coisa desprezível para vocês, ele não, né, o meu número de votos nesse segmento específico, isso não entra na contabilidade. Então, isso é um problema político. Eu acho que na luta política, então, na luta política, mas quem fala melhor são vocês do que eu, porque vocês estão participando dela, mas na luta política ela é uma luta constante. Então, assim, não dá para esperar para quando vier a sucessão para reitor para fazer isso. Esse evento é uma demonstração de vocês que vocês querem isso, ou que vocês querem discutir isso. Então, é um processo. Nesse processo, para chegar lá para frente, isso aqui faz parte do processo. Então, o processo é uma série de atos políticos, e isso aqui está dentro do ato político. Agora, juridicamente, eu vou colocar a questão em dois patamares. De uma forma geral, você percebe que no país não é só cargo para reitor. Os partidos apresentam os seus programas. Não raras vezes eles não cumprem os seus programas no exercício das suas atividades enquanto gestores eleitos. Ora, eu não conheço, você conhece, você me fala, um único sujeito que foi deposto do cargo público porque não cumpriu o programa. Porque o programa, para alguns no direito, ele não cria uma vinculação. O programa não tem esse efeito de vinculação em relação ao exercício da atividade. Eu não gosto disso. Eu acho errado. Eu acho que deveria existir uma vinculação entre o que você promete e aquilo que você realiza. Tá? Mas uns colocam que isso estaria dentro das políticas públicas mais do que do direito. Percebeu? Então, prometer alguma coisa estaria fora do exercício diário, do exercício cotidiano, segundo o direito. No entanto, se alguém, como gestor público de uma entidade específica, assina dizendo que concorda e tudo mais, eu acho que a coisa fica um pouco mais tensa. Fica um pouco mais tensa. Por que ela fica um pouco mais tensa? Porque, na verdade, eu não sei qual é o estatuto daqui, eu sei o estatuto da USP. No estatuto da USP, você tem que, qualquer servidor tem que atuar com ética, explica o que é ética é esse comprometimento, né, e assim por diante. Eu acho que qualquer servidor que se coloca publicamente e diz publicamente que essa é a sua agenda, no estatuto, dependendo de como está formatado o estatuto de vocês, eu acho que ele teria responsabilidades sim funcionais. Quanto mais ele assume o poder, ele teria responsabilidades funcionais. Mas eu tenho um receio muito grande que a mesma lógica da política, de descomprometimento com programas, esses programas são firmados, assinados por várias pessoas, tem às vezes movimentos sociais que vão lá, colhem no sujeito, né, e tudo mais, porque depois a cobrança fica muito mais política do que jurídica. Então eu temo que essas coisas elas têm muito mais valor político do que valor jurídico, tá? Observar o perfil das coisas. Mas ao mesmo tempo não é da hora para a gente começar a pensar isso como uma série de deveres éticos e estatutários que podem conduzir sim
dependendo do estatuto da própria universidade, eu não sei como é que está o escrito de vocês, mas a deposição de servidor, inclusive de servidor de altos cargos, eu acho que o comprometimento dessa natureza tem que começar a ter essa conotação jurídica. Hoje em dia não tem, tá? Hoje em dia não existe isso dentro da nossa morfologia jurídica. Aí é força política, tá? Um exemplo é a Universidade Tecnológica do Paraná. O que aconteceu? O candidato eleito, ele tinha assumido um compromisso de campanha que ele implementaria a jornada flexível. O que aconteceu? Foi quando ele tomou posse, a CIS já apresentou um relatório. É muito bom o relatório da CIS. Ela disse, partindo do princípio, é mais ou menos esse o cabeçalho, que não precisamos discutir o mérito da proposta, afinal é uma proposta de campanha e como foi eleito não... Vamos partir do princípio que é para implementar. E nós, como CIS, estamos implementando. Está aqui a proposta de execução. Né? Foi bem assim. Então ele já assumiu e já tinha na mesa dele um estudo dizendo aqui. Está aqui. Você não prometeu, é só assinar. Não vamos discutir se é para fazer ou não. O senhor falou que ia fazer. E foi assim que iniciou o processo lá. Né? Então usou não só uma força política, mas também um elemento de pressão que é ser rápido, né? Foi ágil. Tem que ser rápido. E disse, ó, tá aqui, vamos lá, vamos implementar então. E o cabeçalho era isso, não vamos nem entrar no mérito se é bom ou não é. É promessa, vamos fazer. Tá bom? O próximo Manzano. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Manzano, eu trabalho na APU. O que eu acho interessante que o advogado falou aqui, que até áreas de apoio podem trabalhar 6 horas, porque eu trabalho na área de apoio, então não é só atendimento a aluno. Indiretamente, eu também faço atendimento a funcionário, e de certa forma aluno, porque eu mexo imobiliário. Então, eu achei isso muito importante, essa colocação. E uma dúvida é o seguinte, queria saber, se eu falar da 21 às 5 horas, aí daria 8 horas, aí não estaria 6 horas aí no horário noturno. Obrigado. De 21 a 5 é o horário legal, previsto para o horário noturno. Não significa que o servidor precise fazer às 8 horas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o horário noturno é de 21 a 5 horas. Agora, o horário noturno variando nesse período, a administração tem que se organizar de tal sorte que as pessoas façam 6 horas, de maneira que elas possam fazer 6 horas dentro desse período de 8 horas. Percebeu o que eu estou falando para vocês? 21 a 5 horas é o que legalmente é considerado horário noturno. Não significa que você tem que fazer às 8 horas, né? Da 8 horas, né? 21 até as 5. Não, ele vai ter que acomodar o serviço público de tal sorte que existam pessoas naquele setor para fazer às 6 horas. Tá? Aí como vai organizar o serviço, já não sei, né? Mas aí é uma coisa interna. Mas 21 a 5 é o que a gente chama de horário noturno para efeitos jurídicos. Tá? Não do horário que o sujeito vai ter que cumprir. Tá? Isabel. Eu falo bem alto, não vou precisar do microfone. Porque acho que fica gravado. Para ficar gravado, a minha dúvida é a seguinte: eu vi alguns pareceres e eles fundamentam sobre 2 aspectos: o aspecto das normas de medicina e segurança, né, a economia número 17, e o aspecto do interesse público, que é o atendimento com mais eficiência, com horário mais prolongado. Aí a minha pergunta é: até quando você fundamentar sobre as normas de medicina e segurança do trabalho desvia o foco do coletivo para o individual e passa a atrapalhar em vez de ajudar? E se o princípio, por exemplo, da primazia da realidade se aplica ao direito público ou é só direito de trabalho individual? Né? Posso? Então, é o seguinte, na verdade, quando eu fiz o deslocamento de um eixo para outro, eu fiz pensando na eficiência, não só da luta, mas dos resultados da postulação. Né? Então, porque hoje em dia o discurso maior não é o discurso da defesa do servidor e do trabalhador, infelizmente, não porque eu gosto, mas do serviço público, como ele é prestado, na qualidade da sua prestação. Vou dar um exemplo
bobo, mas que vocês mesmos vivenciam de interesse público, que é greve em transporte público. Quando o metrô para, vocês não ficam putos. Vocês não deviam ficar putos, vocês deveriam ficar muito felizes porque o metrô está parando. Mas todo mundo fica puto. Ah, hoje o meu dia ficou desorganizado, minha vida ficou desorganizada. Então, a primeira coisa que se apropria dessa... Eu vou usar o capital, até evitando essa palavra, porque, mas que o capital se apropria é exatamente dessa insatisfação de vocês. Que vai dizer você, tá vendo? Até o trabalhador mais simples fica insatisfeito na perspectiva do coletivo, do social, quando o metrô para. Na verdade, a gente está bravo porque a gente não vai chegar no trabalho, vai ser descontado, vai não sei o que lá. Porque se não existisse nada disso, ninguém ficaria bravo com a greve do metrô. Eu já tive uma solução para a greve do metrô que jamais vai ser incorporada. Todas as... colocar na CLT e em disposições do serviço público que será considerada falta não justificada a ausência por uma semana no trabalho decorrente de greve. Acabou. Porque ninguém mais queria brigar com o metrô. Quando eu ia falar assim, não, eu posso ficar em casa, eu não estou sendo prejudicado no seu carro. Então, o deslocamento do eixo para o público tem essa conotação, porque foi uma forma que o capital utilizou para fazer com que a gente brigasse contra a gente. Trabalhador contra trabalhador. Então amanhã, o que o trabalhador da iniciativa privada vai virar e falar assim, vai lá, vai eles querendo uma vantagem de novo. Não vai pensar o seguinte, a luta deles de redução de jornada ajuda a minha luta na redução de jornada, que essa era a forma do trabalhador como um todo pensar. Não seria a forma correta do trabalhador pensar, mas a lógica não é montada para isso. Quando você começa a falar em ergonometria, por exemplo, parece que você, em princípio, está falando de novo do trabalhador. E de novo você ocasiona assim, é porque ele quer ficar 6 horas, porque 6 horas ele está querendo não ser agredido na saúde dele, ele não sei o que lá e tudo mais, e nós aqui fora, agredidos na nossa saúde todo dia, assim por diante. Eu acho que pode ser utilizado, mas de novo ser utilizado com a ponte para o serviço público. Por quê? Porque um trabalhador que realize atividades em condições insalubres, desgastantes na saúde, ele é um trabalhador, no caso específico do atendimento ao público, potencialmente pior para o atendimento ao público. Então, percebendo? Embora eu saiba que isso seja para defender o trabalhador, eu prefiro sempre a ideia da vinculação disso com o serviço público. Então, a defesa ergonométrica do trabalhador do serviço público é uma defesa da prestação do serviço público. Vocês estão vendo o que eu faço? Porque eu poderia esse discurso, estou estudando isso há muito tempo, e percebi aonde a gente deve atuar, porque não adianta atuar só juridicamente, a gente já atua discursivamente. Existe um público que vai ouvir o que você está falando, e que não pode combater o que você está falando, ele tem que, pelo contrário, aderir o que você está falando. Então, nesse primeiro aspecto, eu defenderia a ideia de que continuaria fazendo a defesa disso, mas sempre vinculando isso à qualidade do serviço prestado. A segunda questão foi... Olha, eu, pessoal, explica o que é isso. A primazia da realidade é o seguinte, independentemente do que estiver contratado, do que estiver em lei, o que vale é a realidade dos fatos. Então, às vezes, você está lá no seu contrato de trabalho, você está realizando tal trabalho sob determinadas condições. Ou você assinou um documento de que você não realiza atividade perigosa, não sei o que lá e tudo mais. Mas o fato da relação de trabalho mostra que, a despeito de ter formalmente se vinculado àquilo, assinando, você no dia a dia está sendo agredido na sua saúde. Vai valer o que está escrito ou o que está acontecendo no dia a dia? Para a Justiça do Trabalho, acontece, vale não o que está escrito, mas o que está acontecendo no dia a dia. Tá? Então, essa é a primazia da realidade sobre todas essas questões contratadas. Bem simplificando, porque tem algumas questões que são juridicamente muito complexas. Eu, pessoalmente, acho que isso tem validade para toda relação de trabalho existente. Para toda relação de trabalho existente. Não vejo sentido ela não... Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, preste atenção, eu peguei o documento de vocês aqui, que fala assim, a própria lei fala, o empregado assistente social terá uma jornada de 6 horas. Então você vai no serviço público e pega lá alguém que é seletista e alguém que não é seletista. O seletista está lá com um assistente social, que
com a CLT. Como ela tem lá escrito um empregado, está escrito um empregado tem 6 horas. Olha, ela é seletista, ela é empregada. O outro, em tese, juridicamente, ele não se qualificaria no conceito de empregado no sentido tradicional, falando assim, bem formalmente. Você pode até achar que vocês são, mas não é, porque a relação com o serviço público teria uma outra conotação, a relação estatutária poderia fazer com que mudasse as condições de vocês e assim por diante. No entanto, na realidade, na perspectiva dos fatos, o serviço realizado é identicamente o mesmo. Então, mesmo que eu tenha um elemento formal que poderia indicar que se alguém é seletista e alguém é estatutário no serviço público é tratado de forma diferente, na realidade dos fatos, eles desenvolvem a mesma atividade. E se a lei diminuiu a jornada, ela diminuiu por uma razão específica. Nesse caso, de novo, proteção à saúde, mas de novo, qualidade do serviço. A mesma coisa. E hoje em dia o Supremo já tem decisões nesse sentido. Antigamente, existe uma disposição que fala aposentadoria especial no serviço público nos termos da lei. A lei não vem. O cara que era seletista, ele tinha, se ele trabalhava no frigorífico e entrava no frigorífico, ele estava lá submetido ao frio. Mas estava no serviço público, mas ele era do setor privado. Para ele tem lei de proteção. Aí ele teria uma proteção de tempo especial. Para o outro, que era estatutário, ficava dependendo de lei. Aí veio o próprio Supremo, no mandado de injunção,